Olá, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos ao Evangelho Quadrangular, capítulo 1. Hoje vamos mergulhar na rica história e teologia do Evangelho Quadrangular, uma mensagem que nasceu do coração de Deus e foi compartilhada ao mundo através da fundadora Aimee Semple McPherson. Inspirada por uma visão divina, Aimee entendeu que Jesus Cristo deveria ser apresentado ao mundo sob 4 aspectos essenciais: Salvador, batizador no Espírito Santo, médico divino e rei que há de vir. Esses 4 elementos formam a base da doutrina quadrangular e são mais do que símbolos ou conceitos. Eles refletem o ministério contínuo de Jesus que atende às necessidades humanas, físicas, espirituais e emocionais. Hoje, em nossa jornada de estudo e reflexão, vamos explorar como essas verdades são fundamentadas nas Escrituras e foram previstas desde o Antigo Testamento, especialmente na visão de Ezequiel. Veremos como a mensagem quadrangular não apenas reafirma o caráter completo de Cristo, mas também convida a cada um de nós a experimentar a plenitude de sua graça. Que essa mensagem nos inspire a fortalecer nossa fé, renovar nosso compromisso com a palavra de Deus e expandir nossa compreensão do papel de Jesus Cristo em nossas vidas. Que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações enquanto buscamos conhecer mais profundamente nosso Senhor e Salvador. Boa aula! Tópico 1. Introdução. O nascimento do Evangelho Quadrangular. O Evangelho Quadrangular nasceu do coração de Deus e alcançou o mundo através da liderança de uma mulher visionária, Aimee Semple McPherson. Ao ouvir a revelação do Senhor, ela dedicou sua vida a compartilhar os ensinamentos de Jesus Cristo. Fundadora da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, McPherson não apenas pregou com convicção, mas também promoveu um movimento global que ultrapassou fronteiras. Sua ousadia e determinação são marcas de uma vida dedicada ao ministério e à expansão do Evangelho. Através de sua fé inabalável, a mensagem quadrangular impactou milhões de pessoas ao redor do mundo, inspirando um legado espiritual que continua até hoje. Aimee Semple McPherson foi uma das mais notáveis líderes cristãs de sua época. Marcada por sua profunda fé, carisma e determinação, fundadora da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, Aimee foi responsável por difundir a mensagem de Jesus Cristo com ousadia e paixão. Sua jornada ministerial não foi fácil, mas sua força de vontade permitiu que superasse obstáculos e levasse o Evangelho a muitos países, tocando corações e mentes por onde passava. Ao longo de sua vida, ela demonstrou uma extraordinária capacidade de comunicar a palavra de Deus de forma clara e impactante. Seu legado não se limita apenas à sua liderança, mas também à forma como viveu seu chamado, servindo como um exemplo de coragem e devoção. A mensagem quadrangular foi revelada a Aimee Semple McPherson como uma nova maneira de entender e transmitir os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa mensagem centraliza-se em 4 aspectos fundamentais da vida e missão de Cristo: Salvador, batizador, médico e rei que há de vir. Cada um desses aspectos representa um pilar da fé quadrangular que reflete o poder transformador de Jesus em diferentes áreas da vida espiritual e física dos crentes. Além disso, a autoridade das Escrituras é essencial para a Igreja do Evangelho Quadrangular, sendo de lá que toda a doutrina e ensinamentos são extraídos. Esses princípios não são apenas teóricos, mas guiam a prática diária e a fé da Igreja. Ao longo deste capítulo,
serão explorados os símbolos e significados por trás dessa mensagem reveladora e poderosa. Os símbolos do Evangelho quadrangular são mais do que simples representações. Eles encapsulam o poder e a missão de Jesus Cristo em 4 papéis centrais. Primeiro, como Salvador, Jesus veio ao mundo para redimir a humanidade do pecado, trazendo salvação a todos que creem. Segundo, como batizador com o Espírito Santo. Ele concede poder espiritual para os crentes viverem suas vidas com força e propósitos divinos. Terceiro, como médico, ele é aquele que cura, não apenas fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. Finalmente, como o rei que virá. Cristo retornará para governar e restaurar a criação em toda a sua glória. Cada símbolo reflete um aspecto vital da fé cristã e serve como um lembrete da presença ativa e contínua de Jesus nas vidas dos crentes. Na Igreja do Evangelho Quadrangular, a Bíblia ocupa o lugar central na formação de sua doutrina e prática. Considerada a palavra viva de Deus, as Sagradas Escrituras são a fonte de toda a orientação espiritual e o padrão de verdade. É a partir dos ensinamentos bíblicos que a Igreja estabelece sua visão de Jesus Cristo, seu papel no mundo e sua missão entre os crentes. Cada aspecto da fé quadrangular é profundamente enraizado nas Escrituras, desde o entendimento de Jesus como Salvador até a promessa de sua volta como Rei. A autoridade da Bíblia garante que a Igreja permaneça fiel aos ensinamentos de Cristo e continue a disseminar essa verdade a todas as nações. A leitura e a interpretação cuidadosa das Escrituras formam a base de todas as pregações e atividades ministeriais. Tópico 2. O que é Evangelho quadrangular? O Evangelho quadrangular se apresenta como uma mensagem completa e transformadora que vai além das limitações humanas. Sua definição, de acordo com a Declaração da Fé da Igreja, enfatiza que é a mais formosa mensagem capaz de satisfazer os anseios do homem em todos os níveis, físico e espiritual, agora e na eternidade. A origem do Evangelho está profundamente ligada à revelação divina que nos permite compreender os ensinamentos de Jesus e sua relevância para as nossas vidas. A mensagem quadrangular não é meramente teórica, é um convite à vivência de uma fé plena e autêntica. A essência dessa doutrina é entendida por meio de seus 4 aspectos, que revelam não apenas a natureza de Deus, mas também o propósito de Cristo para a humanidade. Ao longo desse tópico, vamos explorar o que significa doutrina e como ela se relaciona com a teologia, o estudo que nos ajuda a conhecer melhor Deus e nossa relação com Ele. O conhecimento doutrinário é um pilar essencial para qualquer membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse conhecimento vai além da simples informação, é uma compreensão profunda e que forma a base da vida cristã. Ele esclarece o destino após a morte, revelando que todos nós temos a escolha entre a vida eterna com Deus ou a condenação. Além disso, entender os princípios doutrinários contribui para o desenvolvimento do caráter cristão. Como a pastora Norma Caffiori mencionou, crenças firmes geram convicções e caráter firme, permitindo que os crentes vivam de acordo com a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Por outro lado, o desconhecimento ou a má interpretação das doutrinas pode levar a erros graves como a aceitação de práticas e crenças não alinhadas com a Bíblia. Portanto, um sólido conhecimento doutrinário não apenas informa, mas também forma e protege a fé do crente. A história do Evangelho Quadrangular remonta a julho de 1922, quando Aimee Semple McPherson, durante uma intensa campanha de reavivamento na Califórnia, recebeu uma visão transformadora. Enquanto pregava sobre a visão de Ezequiel,
Aimee teve um vislumbre do celestial que a impactou profundamente. Ela descreveu uma radiante visão onde, ao observar a glória de Deus, viu 4 rostos que mais tarde seriam associados aos 4 aspectos da mensagem quadrangular. Essa experiência não apenas alterou o curso de sua vida, mas também deu origem a um movimento que iria impactar vidas ao redor do mundo. A partir daquele momento, Aimee proclamou o que se tornaria a essência do Evangelho quadrangular, estabelecendo a primeira igreja na cidade de Los Angeles. A fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular não se limitou a um evento histórico, mas se transformou em um legado duradouro que continua a pregar e ensinar os princípios de Cristo. As 4 faces do Evangelho Quadrangular descrita por Aimee são uma representação simbólica da natureza multifacetada de Jesus Cristo. O rosto do homem representa Jesus como Senhor, enfatizando sua humanidade e sua missão de redimir a humanidade do pecado. O rosto de leão simboliza Jesus como batizador com o Espírito Santo, destacando seu poder e autoridade. O rosto de boi retrata Jesus como médico divino, que veio curar as feridas da humanidade e oferecer libertação espiritual. Finalmente, o rosto de águia representa Jesus como o rei que há de vir, trazendo esperança e a promessa de sua segunda vinda. Cada uma dessas faces não apenas ilustra um aspecto da obra de Cristo, mas também oferece benefícios tangíveis aos crentes que se apoiam nas promessas e ensinamentos da Bíblia. Essa visão completa de Jesus enriquece a experiência da fé e proporciona uma compreensão mais profunda de quem Ele é e do que Ele representa em nossas vidas. As doutrinas cardinais do Evangelho Quadrangular formam a espinha dorsal da fé e prática da Igreja. Em primeiro lugar, a salvação, que declara que Jesus veio ao mundo para redimir a humanidade do pecado por meio de seu sacrifício na cruz. Em segundo lugar, o batismo com o Espírito Santo, que capacita os crentes a viverem uma vida de poder e testemunho como prometido por Jesus. A cura divina, a terceira doutrina, afirma que Jesus veio para curar não apenas as doenças físicas, mas também as espirituais, oferecendo libertação e restauração. Por último, a segunda vinda de Jesus traz esperança aos crentes, assegurando que ele retornará para buscar sua igreja. Essas doutrinas são interligadas e formam a base da mensagem quadrangular que visa preparar os crentes para uma vida plena e fiel a Deus. Compreender e ensinar essas doutrinas é vital para o evangelismo e para a missão da Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o mundo. Tópico 3. O Evangelho Quadrangular nas Sagradas Escrituras. A Igreja do Evangelho Quadrangular estabelece a Bíblia como a pedra angular de sua doutrina. A Escritura não é apenas um livro que contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, divinamente inspirada em sua totalidade. Esse entendimento é essencial, pois ao reconhecermos a Bíblia como completamente inspirados, garantimos a coesão da fé cristã. Caso contrário, haveria espaço para interpretações subjetivas, onde cada pessoa decidiria quais partes da Bíblia são ou não inspiradas, gerando discordância. A IEQ rejeita categoricamente essas abordagens parciais, afirmando que tanto o Velho como o Novo Testamento são fundamentais para a compreensão plena da revelação divina. Dr. Raymond Cox afirma que a Bíblia, de capa a capa, é infalivelmente inspirada e verdadeira, e que, ao contrário das teorias mitológicas, o relato bíblico é histórico e divinamente orquestrado. Essa visão assegura que a criação, a vida e o propósito humano encontram resposta nas Escrituras, e que desde o pecado de Adão até a redenção em Cristo,
a Bíblia é o único guia seguro para o plano de salvação de Deus. O termo quadrangular tem um profundo significado dentro da teologia da Igreja do Evangelho Quadrangular, sendo inspirado diretamente das Escrituras, particularmente do livro de Êxodo. Na construção do tabernáculo, Deus ordena a criação de elementos sagrados que deveriam ser quadrados, como o altar de sacrifício e o altar de incenso. Esses objetos não são meramente funcionais, mas são carregados de simbolismo espiritual, representando a aceitação e adoração a Deus por parte do homem. O altar quadrangular do sacrifício, por exemplo, aponta para o sacrifício final de Jesus Cristo na cruz. Cada detalhe da construção do tabernáculo tinha um propósito de ensino sobre o plano de Deus para a humanidade. A palavra quadrangular aparece 10 vezes na Bíblia, sempre relacionada a aspectos da redenção e da interação entre Deus e o homem. Esses elementos do tabernáculo são uma prévia do Evangelho de Cristo, revelando que desde o início Deus planejou a reconciliação dos pecadores através de um sacrifício perfeito, simbolizando inicialmente por elementos do tabernáculo. A Igreja reconhece o valor dessa simbologia e a utiliza como parte da essência de sua mensagem espiritual. Jesus Cristo é sem dúvida o tema central das Sagradas Escrituras. Desde os tempos antigos, a figura de Cristo é prefigurada em símbolos, com o altar de sacrifício que representa o lugar onde o pecado era expiado, apontando diretamente para o sacrifício final de Jesus na cruz. No tabernáculo, o altar de ouro de incenso e o peitoral de sumo sacerdote são símbolos da intercessão de Cristo por aqueles que se aproximam de Deus. Essas imagens, que parecem ser meramente rituais, encontram sua plenitude na obra redentora de Jesus quando ele se ofereceu como sacrifício perfeito. A partir do momento em que o véu do templo foi rasgado, não apenas o sacerdote, mas todo crente foi convidado a se achegar com confiança ao trono de Deus. Isso demonstra que Cristo é o mediador perfeito e o cumprimento de toda a lei dos profetas. Cox e os outros teólogos reconhecem que a realidade de Jesus permeia todas as partes das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, e que a história da redenção é essencialmente a história de Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para ele, e o Novo Testamento revela seu ministério de maneira clara e poderosa. Cristo não está presente apenas no Novo Testamento. Sua figura permeia toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis, ele é descrito como aquele que esmagaria a cabeça da serpente, vencendo o pecado e a morte. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal, cujo sangue protege o povo de Deus. No livro de Levítico, ele é o sumo sacerdote que intercede pelos pecadores. Conforme avançamos nas Escrituras, vemos que Jesus é a rocha no deserto, a nuvem que guia e a fonte de água viva. Em cada livro há uma revelação de sua obra redentora, seja por meio de profecias, tipos ou sombras. Em Reis e Crônicas, ele é a autoridade suprema. E nos Salmos, ele é o Senhor e pastor, que cuida de seu povo. Nos livros proféticos, como Isaías e Jeremias, Jesus é retratado como o servo sofredor e o renovo de justiça que trará redenção a Israel. Finalmente, no Novo Testamento, Jesus é plenamente revelado como o Messias prometido, o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo. O apóstolo João, no Apocalipse, descreve Jesus como o rei que voltará em glória para estabelecer seu reino eterno.
Cristo é, portanto, o centro da Bíblia e toda a revelação de Deus aponta para ele. Jesus Cristo não é apenas mencionado nas Escrituras, ele é a palavra viva de Deus. O apóstolo João começa seu evangelho afirmando que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso deixa claro que Cristo existia antes da criação e que ele faz parte da essência divina. Ele é a palavra encarnada, a manifestação viva da revelação de Deus à humanidade. Jesus afirma essa verdade em várias ocasiões, como quando diz que antes que Abraão existisse, eu sou, reafirmando sua eternidade. Além disso, a Bíblia apresenta Jesus como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, duas naturezas unidas de maneira perfeita. No entanto, ao longo da história, algumas heresias tentaram negar uma ou outra dessas naturezas. O arianismo, por exemplo, nega a divindade de Cristo, enquanto o saberianismo confunde as três pessoas da Trindade, negando a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Essas doutrinas foram rejeitadas pela Igreja, que reconhece que Jesus é o Salvador, operador de milagre e expiador dos pecados, nascido de uma virgem e ressuscitado em glória. Cristo é a palavra viva que transforma e dá vida eterna a todos os que creem. 4. Lema, símbolos e emblemas. A bandeira sempre teve um significado profundo nas Escrituras e na cultura cristã, aparecendo diversas vezes na Bíblia, especialmente nos Salmos. Ele é o símbolo de proteção, vitória e confiança. No contexto da Igreja do Evangelho Quadrangular, a bandeira é mais do que um simples objeto visual. É um reflexo de sua fé no poder e na promessa do Evangelho. Aimee Semple McPherson percebeu a necessidade de um símbolo que encapsulasse a mensagem quadrangular de forma única e visualmente impactante. Ela passou 6 meses confeccionando a bandeira, usando passagens do Antigo Testamento como inspiração, especialmente as referências ao peitoral do sumo sacerdote. As 4 cores, vermelho, ouro, azul e púrpura, e o número 4 sobre o retângulo branco, simbolizando as 4 funções de Cristo e a importância da palavra de Deus. Para os fiéis, levantar essa bandeira é proclamar sua fé e a esperança no retorno de Cristo como Rei. Cores da bandeira quadrangular foram escolhidas com base nas vestimentas sacerdotais descritas no Antigo Testamento, onde a simbologia era fortemente presente em todos os aspectos do culto. O vermelho, o símbolo do sangue de Jesus, lembra o sacrifício pela redenção da humanidade, uma mensagem central do cristianismo. O ouro, associado ao fogo do Espírito Santo, representa o poder transformador e a presença divina que atua no mundo, guiando e capacitando os fiéis. O azul simboliza a cura divina, um dos ministérios essenciais de Jesus que traz alívio e restauração, tanto física quanto espiritual. E, finalmente, o púrpura, cor reservada à realeza, aponta para o futuro reinado de Cristo, lembrando os fiéis de sua segunda vinda gloriosa. Cada cor contribui para o entendimento completo da missão e o ministério de Jesus, e ao ser vista na bandeira, reforça a fé e esperança na obra contínua de Deus. No centro da bandeira quadrangular, a cruz é o principal destaque, representando o ponto central da mensagem cristã, a redenção. A cruz nos lembra o sacrifício de Jesus, o ato que possibilitou a reconciliação entre Deus e a humanidade. Essa imagem é poderosa, pois é o ponto culminante do plano divino para a salvação. Sobre a cruz destaca-se o número 4, que simboliza os 4 ministérios essenciais de Cristo. Ele é o Salvador que
oferece perdão e restauração. O batizador que envia o Espírito Santo para fortalecer e guiar os fiéis. O médico que cura doenças físicas e espirituais. E o rei que um dia voltará em glória para governar a criação. O retângulo branco ao fundo simboliza a palavra de Deus, fonte da verdade e orientação, reforçando o compromisso da igreja com a mensagem bíblica. Cada elemento da bandeira une-se para proclamar a fé no poder salvador de Cristo e sua contínua atuação no mundo. O brasão quadrangular é uma representação visual profunda da mensagem e da missão da igreja, centralizado em um quadrado branco que simboliza a pureza e a palavra de Deus. O brasão traz uma Bíblia aberta como base, reforçando que todas as doutrinas e ensinamentos da igreja provêm das Escrituras. No centro da Bíblia está o número 4, em amarelo ouro, simbolizando os 4 aspectos do ministério de Cristo, assim como na bandeira. Ao redor, os 4 rostos da visão de Ezequiel, o homem, o leão, o boi e a águia, estão posicionados em diferentes cores e lados, cada um representando uma qualidade de Jesus. O homem reflete sua humanidade, o leão simboliza sua realeza, o boi representa seu sacrifício e a águia sua divindade e visão. O brasão é mais que um emblema, ele encapsula a totalidade do evangelho quadrangular e serve como um lembrete visual da fé na obra contínua de Cristo no mundo. Os emblemas da Igreja do Evangelho Quadrangular são representações visuais dos principais aspectos do ministério de Jesus Cristo. Cada um dos 4 emblemas encapsula um elemento essencial da obra de Jesus. A cruz, símbolo da salvação, lembra o sacrifício de Cristo para redimir a humanidade e é o fundamento do Evangelho. A pomba, emblema do batismo com o Espírito Santo, simboliza a presença divina que desce sobre os crentes, conferindo-lhes poder e orientação espiritual. O cálice, que representa a cura divina, recorda a promessa de restauração física e espiritual que Jesus traz a todos os que creem. Por fim, a coroa simboliza a segunda vinda de Cristo como Rei, um lembrete constante de que Jesus voltará para reinar em glória sobre toda a criação. Estes emblemas não são apenas símbolos estáticos, mas representações dinâmicas da fé quadrangular que encorajam os fiéis a viverem suas crenças e aguardarem a plena manifestação do reino de Deus. O lema da Igreja do Evangelho Quadrangular, extraído em Hebreus 13.8, é uma poderosa declaração da imutabilidade de Jesus Cristo. Ao afirmar que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, o lema sublinha a crença central de que as obras milagrosas, os ensinamentos e as bênçãos que Jesus realizou no passado ainda estão disponíveis para os crentes de hoje e continuarão a estar disponíveis para sempre. Essa consciência de Cristo dá segurança aos fiéis de que as promessas de Deus são permanentes e que a Igreja pode contar com a ação de Jesus em todas as épocas, seja na salvação, na cura, no batismo com o Espírito Santo ou no retorno glorioso de Cristo. Tudo o que ele fez no passado continua a fazer hoje. O lema reitera a confiança inabalável na presença contínua e viva de Cristo em todas as esferas da vida cristã. E é por isso é uma âncora espiritual que define a identidade e missão da Igreja do Evangelho Quadrangular. A música tem um papel importante na expressão da fé e na criação de uma identidade comunitária dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. O hino oficial composto pela fundadora da Igreja, Aimee Semple McPherson, é um hino de exaltação e compromisso com a missão de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Traduzido para o português em 1955, o hino tornou-se uma parte vital do culto e das celebrações da Igreja, unindo os fiéis em torno da mensagem central
da salvação, cura, batismo no Espírito Santo e da segunda vinda de Cristo. O coro do hino exorta os crentes a marcharem adiante, firmes na fé, anunciando o evangelho quadrangular e levantando templos por todo o Brasil. A substituição da palavra tenda por templos reflete a mudança na forma como a igreja se expandiu de tendas improvisadas para a construção de templos fixos. Este hino é, portanto, um símbolo de continuidade e renovação na missão evangelística da igreja, conectando gerações de fiéis com o mesmo espírito de dedicação e serviço. Resumo. O Evangelho Quadrangular, nascido da visão e revelação divina dada a Aimee Semple McPherson, apresenta uma mensagem poderosa sobre Jesus Cristo sobre 4 aspectos essenciais: Salvador, batizador no Espírito Santo, médico divino e rei que há de vir. Inspirado na visão profética de Ezequiel, o Evangelho Quadrangular conexa as profecias do Antigo Testamento, trazendo à luz a continuidade da revelação de Deus sobre seu Filho através das Sagradas Escrituras. Cada aspecto de Jesus é simbolizado por um dos 4 rostos da visão de Ezequiel, representando o homem, o leão, o boi e a águia, que se associam aos diferentes papéis de Cristo. Esses símbolos refletem o caráter completo do ministério de Jesus, abarcando a salvação, o batismo no Espírito Santo, a cura divina e sua futura segunda vinda. Essa doutrina encontra profunda raiz bíblica refletida nas palavras dos profetas e nos ensinamentos de Cristo. O tópico 3 da doutrina quadrangular enfatiza a centralidade e autoridade das Escrituras como a palavra viva de Deus, defendendo sua infalibilidade e a continuidade do poder de Cristo ao longo do tempo. O tópico 4 destaca os símbolos e o lema da igreja, onde as cores da bandeira e os emblemas reafirmam a missão cristocêntrica da IEQ. Assim, a mensagem do Evangelho Quadrangular visa transformar vidas e exaltando a plenitude de Jesus como o centro da fé. Ao chegarmos ao fim desse estudo sobre o Evangelho Quadrangular, somos lembrados da grandiosidade e profundidade da mensagem que Aimee Semple McPherson recebeu e compartilhou com o mundo. O Evangelho Quadrangular não é apenas uma doutrina teológica, mas uma revelação viva de Jesus Cristo que continua a transformar vidas ao longo dos tempos. Seus 4 aspectos, como Salvador, batizador com o Espírito Santo, médico divino e rei vindouro, apontam para a plenitude de quem Cristo é, suprindo as necessidades mais profundas da humanidade. Enquanto refletimos sobre o que aprendemos, o que cada um de nós possa sentir a renovação de sua fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como o lema da igreja nos lembra. Sua obra salvadora, curadora, santificadora ainda está ativa em nossas vidas e na vida da igreja. O convite de Cristo é contínuo. Ele nos chama a caminhar com Ele, a depender de sua graça e a esperar ansiosamente pelo seu retorno glorioso. Que saiamos desse momento com um renovado senso de missão, prontos para compartilhar essa mensagem transformadora com o mundo, vivendo cada dia para a glória do Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei eterno. Te louvamos e agradecemos o Teu nome, porque Tu és fiel em todas as Tuas promessas e a Tua graça se manifesta de geração em geração. Agradecemos-te pelo Evangelho de poder que tens revelado através de Jesus Cristo, o Salvador, que nos redime de todos os pecados, nos reconcilia contigo e nos enche de vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós
batizando-nos com teu poder e nos capacitando a viver conforme a tua vontade. Que sejamos instrumentos de cura, tanto física quanto espiritual, levando a mensagem de cura divina a todos que estão sofrendo. Cura, ó Deus, não apenas nossos corpos, mas também nossos corações e mentes, para que sejamos inteiramente restaurados em ti. Pai, também te agradecemos pela promessa do retorno glorioso de Jesus, nosso Rei. Prepara-nos para aquele grande dia e fortalece-nos para viver em santidade enquanto aguardamos a volta de Cristo. Que nossas vidas sejam um testemunho da tua glória e do teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.